Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 23 a 33. Lemos assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havendo entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Meus irmãos, a crença na vida, em algum tipo de vida após a morte, é generalizada entre a grande maioria das nações, a grande maioria das culturas. Dizem os estudiosos que no Egito Antigo foram encontradas em algumas sepulturas barcos solares que eram como que ali armazenados e guardados com os mortos para que eles pudessem utilizá-lo na outra vida e assim poderem navegar pelos céus até a eternidade. Já na Grécia Antiga, é conhecido que se colocavam moedas na boca dos corpos, dos cadáveres, para que com essas moedas os mortos pudessem então pagar a taxa necessária a fim de cruzarem o rio que os conduzia à imortalidade e à eternidade. Entre os índios americanos, há casos registrados de que guerreiros eram sepultados juntamente com os seus cavalos, arcos e flechas, a fim de que na outra vida eles pudessem ter os instrumentos necessários para continuar a guerrear e a batalhar. Entre os esquimós, eu estive lendo, há casos também de crianças que eram sepultadas juntamente com os seus cães, a fim de que ao acordarem do outro lado, na outra vida, após a morte, eles tivessem quem guiá-lo pelos caminhos gelados até a imortalidade. E com o povo de Israel não é diferente. O povo de Israel não acalentava essas ideias exageradas, irreais, acerca do estado eterno e da imortalidade, mas o povo de Israel cria na vida após a morte. Talvez alguns estranhem, porque no Antigo Testamento a ressurreição dos mortos e a vida eterna não é uma doutrina muito enfatizada. A doutrina da ressurreição dos mortos e da vida eterna é muito mais clara e abundantemente revelada no Novo Testamento, muito de acordo com o caráter progressivo da revelação bíblica e da história da revelação.
Mas mesmo no Antigo Testamento, irmãos, existem algumas ou várias mesmo passagens bíblicas que revelam que já naquela época o povo de Deus, o povo de Israel, cria na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Eu poderia citar vários salmos que pressupõem essa doutrina, esse ensino, mas desejo ler com os irmãos apenas duas passagens bíblicas. Uma no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 19, onde nós lemos que os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E há outra passagem no livro de Daniel, no capítulo 12, irmãos, não preciso abrir, eu vou ler, no versículo 2, onde lemos que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Essas e outras passagens bíblicas, no livro de Jó, no livro de Salmos, manifestam que esta já era uma verdade, uma doutrina bíblica revelada já no Antigo Testamento e que o povo de Deus cria na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Mas nem todos. Se por um lado a crença na vida futura, na vida após a morte, é generalizada entre as nações e presente entre o povo de Deus, mesmo no Antigo Testamento, é verdade também que a negação da vida após a morte não é uma exclusividade materialista moderna. Os irmãos sabem que boa parte das pessoas não crê que exista uma existência futura após a morte. Para muitos educados e criados no secularismo e no evolucionismo e no materialismo moderno, a vida nada mais é do que um subproduto, a alma nada mais seria do que um subproduto dos nossos sistemas físicos, e que quando esses sistemas entram em falência, o coração e os nossos órgãos, então cessa qualquer tipo de vida e cessa qualquer tipo de existência. Mas na realidade, meus irmãos, essa não é uma novidade moderna, contemporânea ou pós-moderna. Na realidade, desde a época de Jesus e antes mesmo, já haviam aqueles que negavam entre os judeus, mesmo entre o povo de Deus, a realidade da vida futura após a morte. Havia mesmo um partido, havia mesmo um grupo importante, proeminente, dentre a liderança judaica, que tinha como uma das doutrinas principais, características, marcantes mesmo, a incredulidade na vida futura, na vida após a morte e, consequentemente, na ressurreição dos mortos. E o nosso texto trata e aborda exatamente esse tema, exatamente essa questão da vida futura e da ressurreição dos mortos. Apenas lembrando os irmãos e irmãs do contexto em que a passagem que nós lemos se encontra, eu ressalto que o texto se encontra no capítulo, na realidade desde o capítulo 21, em que a liderança de Israel, cada vez mais, de uma forma cada vez mais acirrada, confronta o Senhor Jesus Cristo, com o propósito, na realidade, de prendê-lo,
e de tirar-lhe a vida, porque ele vinha cada vez mais se tornando uma dificuldade, um empecilho para eles. Vimos aqui como esses confrontos foram crescendo após a sua entrada triunfal em Jerusalém, e como por meio de atos simbólicos, como a destruição da figueira, que a fez murchar, e a expulsão dos vendilhões do templo, e através de 3 parábolas, o Senhor Jesus Cristo denunciou a hipocrisia, a infidelidade e a rebelião da liderança religiosa do povo de Israel, e como ele anunciou o juízo sobre eles, sobre aquela liderança, sobre o templo e sobre a cidade de Jerusalém. No domingo passado, nós consideramos aqui a primeira de 3 perguntas maliciosas que grupos diferentes fizeram a Jesus, com o propósito de ou enfraquecer a sua influência, a sua reputação diante do povo de Israel, ou então fazer com que ele pronunciasse alguma palavra, dissesse alguma coisa de maneira inconsiderada, impensada, de modo que eles tivessem com que surpreendê-lo, prová-lo, e então ter com que acusá-lo, e assim poderem justificar aquilo que na realidade eles desejavam, que era sentenciar Jesus à morte. E a primeira das perguntas, os irmãos lembram, e aqui consideramos, foi de natureza política. Eles, os discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, que apoiavam a dominação romana e a casa de Herodes, eles questionaram se era lícito pagar tributo a César. E nós vimos aqui domingo passado como o Senhor Jesus colocou na sua resposta ali um marco delineando quais são os nossos deveres com relação a César e os nossos deveres com relação. Ele deixou claro que aquilo que é de César, a César. Nós devemos não apenas pagar tributo, mas nós devemos obediência às autoridades civis e devemos mesmo interceder e orar por elas, para que Deus converta o coração das autoridades e, com a graça de Deus, Ele nos permita ter uma vida mais mansa, mais tranquila, sem perseguição e oposição, morte, sofrimento, que às vezes, em determinados períodos da história, vem sobre a sua igreja. Mas Ele deixou claro que a Deus o que é de Deus. César não tem autoridade absoluta. As autoridades civis, os governos, não têm autoridade que exceda, sua autoridade está limitada pela vontade revelada de Deus na sua palavra. E limitada pelo escopo das outras autoridades, da família, da igreja. A autoridade civil não tem autoridade absoluta para intervir e se intrometer nestas questões religiosas, familiares, ou ir além daquilo que a palavra de Deus estabelece como limite, com base na sua própria, na revelação da palavra de Deus. Antes, nestes casos, como disse Pedro e os demais apóstolos, obedecer a Deus do que aos homens. Mas naquele mesmo dia, meus irmãos, um outro grupo agora se levanta. E com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, ou seja, apanhar Jesus em alguma coisa, expô-lo ao ridículo, faz outra pergunta maliciosa ao Senhor Jesus Cristo. Agora, uma pergunta de ordem teológica, mais especificamente uma pergunta de natureza escatológica, relacionada à ressurreição e à vida após a morte por um outro grupo religioso, o grupo dos saduceus. E eu, portanto, convido os irmãos para, mantendo
a Bíblia aberta, refletirem um pouco sobre essa passagem que nós acabamos de ler, sobre o tema, o Deus de vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Mais especificamente, quando consideraremos essa passagem, estaremos considerando, é claro, o confronto entre Jesus e os saduceus acerca da ressurreição dos mortos. E eu chamo a atenção dos irmãos, os irmãos podem observar que a estrutura, a maneira como Mateus registra esses dois episódios, a forma é muito semelhante, né? No caso anterior, como neste caso. Em todos eles nós temos o registro primeiro da investida que foi feita contra Jesus, depois a resposta de Jesus e depois uma breve conclusão acerca do resultado. Isso aconteceu na passagem anterior, que termina no versículo 22, ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se, e também na passagem que acabamos de ler, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. A estrutura literária é bastante semelhante entre essas duas narrativas, a maneira como Mateus narra esses dois episódios. Então, em primeiro lugar, semelhantemente ao que fizemos no domingo passado, eu chamo a atenção dos irmãos para os versículos 23 ao verso 28, ou seja, para a investida dos saduceus contra Jesus com a pergunta que eles formularam. Em primeiro lugar, aqui, observem, irmãos, o que é dito sobre os agressores. Quem foram esses agressores? Que grupo é esse? Eles são os saduceus. O grupo anterior era composto dos discípulos dos fariseus e dos herodianos. Aqui nós temos um outro grupo proeminente, um outro grupo muito importante entre a liderança religiosa de Israel, ou seja, os saduceus. Eles eram importantes, primeiro, porque eles eram membros do Sinédrio, daquela corte religiosa e civil que julgava questões, especialmente questões religiosas entre o povo de Israel. Eles dominavam o templo, e dominavam o templo especialmente porque eles apoiavam as forças dominantes do Império Romano. E eram as forças dominantes de Roma que, na verdade, estabeleciam os sacerdotes, os sumos sacerdotes ali, os principais sacerdotes, que tinham o controle e o domínio do templo. E nós vimos aqui como o Senhor Jesus expulsou os vendilhões do templo, que faziam um mau uso econômico ali, com autorização da liderança do templo, especialmente dos saduceus. Mas eles, o que marcava, o que caracterizava esse grupo religioso, em contraste especialmente com os fariseus, é que nós poderíamos chamá-los, nem sempre é bom rotular assim, mas a rigor nós poderíamos considerá-los como sendo os liberais da época. A teologia deles era muito liberal. Em primeiro lugar, eles não aceitavam todo o Antigo Testamento em pé de igualdade. Eles não consideravam que todo o Antigo Testamento tinha a mesma autoridade. Eles, na realidade, só aceitavam como autoridade mesmo o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E consideravam os outros livros que compunham o cânon bíblico do Antigo Testamento como livros secundários e que não tinha a autoridade dos livros de Moisés. Além disso, meus irmãos, eles eram materialistas, porque na realidade eles só criam naquelas coisas que eles podiam ver. Eles não criam, como Mateus observa logo no primeiro versículo, identificando aquele grupo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E provavelmente os irmãos lembram que quando Paulo foi levado ao Sinédrio, e sabendo que o Sinédrio era composto tanto de fariseus como de saduceus,
sendo ele da linha dos fariseus, ele utilizou essa divisão dos grupos ali no Sinédrio, se identificando com os fariseus, dizendo que cria na ressurreição dos mortos e que essa era uma das razões pelas quais ele estava ali sendo condenado. E ali nós somos informados, em Atos, no capítulo 23, no versículo 9, que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas estas coisas. Isto é, eles não criam na ressurreição dos mortos, como lemos aqui em Mateus, eles não criam na existência de anjos, não sei como, porque há várias manifestações angelicais nos 5 primeiros livros da Bíblia, liam muito mal as Escrituras, compreendiam e interpretavam muito mal, mesmo a porção que eles consideravam autoritativa, e que eles não criam em espíritos, ou seja, eles não criam na existência da alma isolada do corpo após a morte. Este é o sentido aqui. De fato, Joséfo, no seu livro Antiguidade, historiador judeu, diz acerca dos saduceus que eles acreditavam que a alma morria quando o corpo morria. Não sobrevivia ao corpo. Não criam nem em anjos, nem na ressurreição, nem na existência da vida, na existência da continuidade da alma após a morte, não criam na vida eterna. No verso 24, esse grupo, os saduceus, os irmãos lembram, consideramos aqui no domingo passado, que a estratégia utilizada pelos discípulos dos fariseus foi a bajulação, lembram? E dos herodianos. Sabemos que tu és isso, aquilo outro. A estratégia usada pelos saduceus uma pretensa base bíblica na argumentação deles. Eles começam citando o ensino de Moisés, no versículo 24. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. A referência aqui é ao chamado casamento levirato. Na verdade, antes mesmo de Moisés estabelecer, na verdade Moisés não estabeleceu, ele regulou. Antes disso, em Gênesis, no capítulo 38, já há referência a essa prática em Israel. Mas ela foi praticada, e a prática era a seguinte, que tão importante era a descendência para o povo judeu, até por causa do crescimento, da promessa de que eles seriam uma nação tão grande como as estrelas do céu, como a areia do mar, um povo populoso, grande, forte, e que mesmo daquele povo, dentre eles, surgiria o Messias, surgiria o Salvador, que era muito, mas muito importante mesmo, que os homens de Israel procriassem, que eles tivessem filhos, e que eles deixassem o seu nome ali na sua posteridade, nos seus filhos. E, na época, a instrução era que se alguém casado com uma mulher morresse antes que tivesse filho, então o seu irmão deveria desposá-la a fim de dar filhos a ele, e o primeiro daqueles filhos teria o nome do seu irmão morto, para que ele pudesse então dar continuidade assim à sua descendência e honrar o nome daquele que de outra maneira morreria sem deixar filhos, sem deixar posteridade. Pois bem, eles usam isso como pretexto para colocar diante de Jesus um caso hipotético. Eles não apresentam o caso como hipotético, eles apresentam o caso como real. Porque eles dizem assim, observem do verso 25 ao verso 27. Ora, havia entre nós 7 irmãos, que havia entre nós 7 irmãos, como que sugerindo que era um caso real. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também
a mulher. Olha o caso que eles apresentam aqui. Os irmãos conhecem o comentário do Heine, do bispo Heine, um comentário muito prático, muito devocional, mas ele extrai uma lição interessante mencionando que, desde a antiguidade, sempre as pessoas se enganam com questões hipotéticas. Tantas coisas são claras, mas eles tendem a se agarrar em alguma questão hipotética e lutam com elas como Dom Quixote, como se fosse um grande problema, uma grande dificuldade, deixando de lado tantas verdades bíblicas claramente reveladas nas Escrituras, na Palavra de Deus. Como eu disse, apesar deles apresentarem o caso como real, havia entre nós, evidentemente, que só pode ser um caso hipotético, é uma construção deles, é uma armação deles, na verdade, né? Não há a menor possibilidade, qualquer probabilidade, nunca jamais se conheceu um caso dessa natureza, que uma mulher tenha matado 7 maridos, irmãos, não deixou, é muita coincidência, eram 7, era a mulher, o primeiro casou, morreu, não deixou filho, o segundo casou, morreu, não deixou filho, casou com ela de novo, o terceiro, é demais, 7, o número exagerado, se fosse 2, a gente podia até julgar que eles podiam, mas eles exageraram na dose aqui, e eu creio que com isso eles mostram que o propósito deles, como eles não criam de fato na ressurreição, então, na realidade, eles estão aqui apresentando uma questão hipotética. E o objetivo é muito claro, eles queriam expor Jesus ao ridículo, expondo a doutrina da ressurreição dos mortos ao ridículo. E fazem isso quando, após apresentar o caso hipotético, eles fazem a pergunta. Então, disseram eles, no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual das 7 ela é esposa? Porque todos a desposaram. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam nada disso. E, na verdade, o que eles queriam era apenas ridicularizar a doutrina e colocar Jesus em dificuldade e, assim, expô-lo ao ridículo também. Como é que Jesus responde? A partir do verso 28 até o verso 29 até o verso 33. Jesus responde, em primeiro lugar, indicando a causa do erro dele. Deixa claro que eles laboravam em erro, aponta qual era a causa do erro, depois fornece a sua explicação acerca da condição dos ressurretos em relação ao casamento e apresenta uma evidência bíblica interessante para a ressurreição dos mortos. A causa do erro, o Senhor Jesus deixa claro no versículo 29, quando ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa era a causa da doutrina, da teologia equivocada deles, daquele grupo religioso ali em Israel, que não cria nessas realidades espirituais, não cria na vida eterna, não cria na existência após a morte e não cria na ressurreição dos mortos. Primeiro, eles eram ignorantes das Escrituras. Não é que eles não conhecessem as Escrituras, os judeus geralmente conheciam as Escrituras, mas eles não liam corretamente as Escrituras. Eles liam o Antigo Testamento e não viam Cristo sendo apresentado, e de tal maneira que, quando ele veio, eles não conseguiram identificá-lo à luz de tantas revelações no Antigo Testamento. Eles não interpretavam corretamente, não interpretavam adequadamente as Escrituras e, portanto, eles erravam por não conhecerem de fato as Escrituras. É possível se conhecer a letra das Escrituras, mas não se conhecer de fato o seu significado. Não interpretar as Escrituras à luz do seu contexto, à luz da revelação bíblica como um todo, à luz da progressão na história da revelação. É muito possível, e nós vemos isso aí todo dia, as pessoas interpretando tão mal, manuseando tão mal a palavra da verdade. E esse era um erro deles. E esse é
um erro constante na história da igreja. O mal, a má interpretação, a má leitura, a má compreensão, o mau conhecimento da palavra de Deus. Mas não apenas a ignorância bíblica, mas a ignorância teológica também. Eles não conheciam o Deus revelado nas Escrituras. Mais especificamente, eles não conheciam a natureza do poder que Deus tinha para ressuscitar mortos e para dar a eles uma existência eterna, com um corpo semelhante ao nosso, mas ao mesmo tempo diferente, com algumas qualidades peculiares e com uma existência superior à existência que nós temos nesse mundo aqui, na condição em que fomos criados e vivemos neste mundo pecaminoso, com o nosso corpo decaído por causa da queda e por causa do pecado. Eles não conheciam que o Deus que a Bíblia revela tinha poder para ressuscitar mortos, tinha poder para, do pó da terra, ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para horror eterno, como Daniel diz. Não criam que os mortos, que Deus tinha todo o poder para fazer com que os corpos que voltam ao pó, eles depois possam, pela palavra de Deus, se recompor e ser restaurados, e de tal modo que o nosso corpo seja ressuscitado e ainda numa condição e numa qualidade superior ao estado e condição que nós tínhamos enquanto aqui nesta vida. Eles não criam, não conheciam a Bíblia e não criam no poder de Deus que chegasse a esse ponto que a Bíblia ensina de ter o domínio, o poder para restaurar nossos corpos e restaurar, na realidade, toda a criação. No versículo 30, Jesus, então, acrescenta a explicação, porque na ressurreição, aí ele especifica a natureza do erro deles, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E aqui Jesus explica, portanto, a condição dos ressurretos em relação ao casamento. Às vezes esse texto é compreendido de forma errônea, de forma equivocada, sugerindo a ideia de que na ressurreição nós seremos integralmente como os anjos do céu. Alguns até interpretando, entendendo que nós seremos anjos. Nós jamais seremos anjos. Nós sempre seremos homens, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, corrompida seriamente na queda, em todos os seus aspectos, mas será plenamente restaurada, incluindo a ressurreição do nosso corpo e o estado eterno em que nós viveremos. É verdade que, à semelhança dos anjos, nós não morreremos mais. À semelhança dos anjos, nós estaremos numa condição de uma existência superior a essa que nós vivemos aqui. Mais especificamente, à semelhança dos anjos, nós não estaremos mais na condição em que estamos aqui, em que na organização social que Deus mesmo estabeleceu, nós nos agruparíamos em células menores de família, com o propósito, como nós já estudamos aqui, de companheirismo mútuo e de procriação. No estado eterno, nós não morreremos mais. E porque não morreremos mais, não é preciso que haja essa reciclagem, uns morrem e outros nascem. Não. Aqueles que forem pela graça de Deus e misericórdia de Deus redimidos e forem para o estado eterno, esses viverão eternamente com o Senhor. Portanto, não precisaremos mais nem procriar e nem precisaremos mais, naquele estado eterno, de essa aliança de companheirismo,
porque nós teremos essa aliança de companheirismo com todo o povo de Deus na nova dispensação do Evangelho, no estado eterno de bem-aventurança, quando nós habitaremos com Cristo no mundo restaurado pelo poder de Deus e habilitado para a nossa existência eterna e sem pecado para todo sempre. Então Jesus deixa claro aqui para eles que eles erraram não compreendendo, porque na existência eterna nós não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, mas seremos como anjos do céu, nesse aspecto. É claro que para aqueles bem casados como nós, sentimos isso, né? Como é que, puxa, acho que agora para os maus casados deve ser um alívio. Deve ser um alívio pensar que na eternidade já não vai mais haver casamento. Mas o fato, irmãos, é que nós não sabemos precisar muitas coisas que acontecerão no estado eterno. Mas podemos imaginar, sim, uma existência em que a vida familiar não é necessária, uma vez que nós viveremos em comunhão tão perfeita com todo o povo de Deus, com todo o povo da aliança, em que seria desnecessário essa relação conjugal, de familiar, de marido e mulher. E Jesus vai adiante. E nos versículos 31 e 32, aplicando especificamente a questão da ressurreição dos mortos, o Senhor Jesus pergunta se eles não tinham lido as palavras que Deus declarou. E ele não cita aqui nem a passagem de Isaías, que eu li há pouco, nem a passagem de Daniel, nem de Provérbios, nem várias passagens de Salmo, bem claras acerca da ressurreição dos mortos. E a razão provavelmente é clara. Eles não criam nos outros livros como inspirados. Mas Jesus utiliza uma declaração muito conhecida e repetida várias vezes de Jesus, na qual eles, como povo judeu, se vangloriavam. Aquela declaração que Jesus fez ali na sarça ardente, quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acrescenta: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E a razão de Jesus citar esse versículo, meus irmãos, vemos aqui a boa interpretação que Jesus faz. Nós, de tradição reformada, que costumamos expor a Bíblia e damos grande valor à interpretação textual correta, adequada das Escrituras, dando valor a cada palavra bíblica, bem como aos seus tempos verbais, seus modos e tudo mais, como inspirada por Deus e significativa, nós vemos que Jesus aqui observa exatamente isso. Nós aprendemos com ele a fazer assim. Porque a Escritura, esse texto não diz lá no texto original, e mesmo na tradução, que Deus era Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A essa altura, o último dos três já havia falecido há aproximadamente 200 anos. Mas Jesus não era Deus de mortos. Deus não era Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Por uma simples razão, Abraão, Isaque e Jacó continuavam vivos. O corpo deles descansava na sepultura, mas a alma deles se encontrava com Deus, aguardando a ressurreição dos mortos e a ressurreição do corpo. Nós não lemos aqui: eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, porque eles já morreram. Não, eu continuo sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É isso que Jesus chama atenção para o tempo verbal, quando ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque a morte não traga e não nos destrói, e não significa o final da nossa
no aniquilacionismo, e que nós estaremos destruídos, e que a nossa alma não permanece viva após a morte. Não, nós cremos que quando o corpo desce à sepultura e volta ao pó, a alma continua viva e vai para Deus que o deu. E por isso nós cremos num Deus que não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos, porque Ele tem os seus, Ele guarda os seus, e no momento apropriado, os nossos corpos ressuscitarão, se unirão à nossa alma, que desfruta da bem-aventurança da presença de Deus nos céus, das regiões celestiais, angelicais, onde a presença de Deus se manifesta de maneira abundante e real, até o dia da ressurreição do nosso corpo. É isso que o Senhor Jesus quer dizer aqui, quando ele cita esta passagem bíblica e manifesta a incompreensão deles, a má interpretação deles, quando liam uma passagem dessa e não percebiam que, na verdade, Deus não é um Deus de pessoas mortas, mas de vivas, porque aqueles que estão em Cristo continuam vivos, aguardando a ressurreição dos mortos. E o texto, então, a narrativa, meus irmãos, termina de forma semelhante ao episódio anterior, quando nós lemos no versículo 33, que ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. As multidões se espantavam das doutrinas que Jesus ensinava e pregava, da maneira como ele pregava, com autoridade, do conteúdo que ele pregava, da maneira e da sabedoria com que ele confrontava ou respondia aos confrontos dos vários grupos religiosos que se aproximavam dele com intenção maliciosa, com perguntas capciosas, no sentido de tomá-lo em alguma falta, de pegá-lo em alguma falta, em algum erro, ter com que acusá-lo. As multidões ali se admiravam e se maravilhavam do ensino e da doutrina de Jesus. Nós também devemos nos maravilhar do ensino e da doutrina de Jesus, e mais do que nos maravilhar, nós devemos nos confortar, ser consolados, edificados e aumentar a nossa confiança e a nossa esperança no que diz respeito àquilo que nos aguarda no estado eterno, após a nossa partida desse mundo, quando as nossas almas são conduzidas à presença de Deus, desfrutam já da bem-aventurança da sua presença, mas ainda aguardam a ressurreição dos nossos corpos, porque nós não somos gnósticos. O Senhor Jesus não veio para redimir apenas a nossa alma, Ele veio para nos redimir por inteiros. Ele não veio para salvar apenas o nosso espírito, Ele veio para salvar também o nosso corpo. Por isso nós aguardamos e esperamos a ressurreição dos nossos corpos. Meus irmãos, eu desejo apenas concluir essa breve exposição dessa passagem bíblica, chamando a atenção e ressaltando algumas lições. Em primeiro lugar, a importância de conhecermos a Bíblia e as suas doutrinas. Alguém já disse que todas as heresias têm base bíblica, entre aspas, né? Pretensamente, elas se sustentam em alguma declaração bíblica, mas mal interpretada, mal considerada, não considerando o ensino bíblico como um todo, não dando valor à palavra de Deus em tudo aquilo que ela diz, compreendendo aquilo que é literal de maneira literal, compreendendo aquilo que é figurado de maneira figurado, compreendendo, interpretando aquilo que é tipológico como de fato um tipo, uma prefiguração, entendendo a Bíblia nesse processo de revelação da antiga dispensação, da nova dispensação da graça. Enfim, meus irmãos, é a falta de conhecimento bíblico e a má interpretação das Escrituras e a falta e a incompreensão das doutrinas bíblicas que ela revela, que levam tantas pessoas ao engano, ao erro, a essas questões inócuas, como aquelas sustentadas ali ou questionadas ali pelos saduceus, acerca da ressurreição dos mortos, da vida eterna, porque na realidade
O grande problema era que eles não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus revelado na palavra de Deus. E aqui nós temos uma lição para nós. Aos seus testemunhos, a Bíblia, as Escrituras, como palavra de Deus infalível, inerrante, autoritativa. Irmão, nós não podemos cansar dessas doutrinas. O ser humano, ele é inclinado à novidade. Vocês veem, isso é tão comum, é comum quase em todas as áreas da vida. E é comum também na teologia. As pessoas parecem que se cansam dessas verdades bíblicas fundamentais, básicas, importantes, preciosas. Então elas são levadas a inventar modismos, e então surgem invencionices e tudo, para, de alguma maneira, dar razão à vida. Mas não, nós precisamos levar o nosso pensamento sempre cativo à revelação das Escrituras e à palavra de Deus. E é por isso que, como eu li num comentário, não sei se do Hendricks ou do MacArthur, não lembro bem, durante a semana, eu disse que como um subproduto aqui, de passagem, a lição adicional ou acessória, de que em virtude desse compromisso com a Bíblia, é que muitos ministros na tradição reformada têm como a exposição sequencial das Escrituras, através de uma exegese séria, de uma interpretação bíblica que leve em consideração, de fato, a língua em que a Bíblia foi escrita, o contexto histórico, geográfico, religioso, em que a palavra de Deus foi produzida, com o propósito de manusearmos bem a palavra de Deus e assim compreendermos aquilo que ela nos revela, a fim de que sustentemos uma doutrina bíblica e não doutrinas tão errôneas e equivocadas como as doutrinas dos saduceus. Também chamo a atenção dos irmãos para as doutrinas básicas ensinadas nesse texto, ou seja, a doutrina bíblica da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Meus irmãos, nós cremos nisso. Essas não são doutrinas acessórias à fé cristã. Não, elas são doutrinas fundamentais da fé cristã. É aí que a âncora da nossa esperança está lançada, para além do véu. A nossa esperança não se limita apenas à nossa existência terrena, apenas a essa vida. Quando os anos passam tão ligeiro, e chega a 60, 70, a 80, quando chega e o que passa disso, na melhor das hipóteses, é canseira e enfado. A nossa esperança não está lançada apenas nesta vida. A âncora da nossa esperança está jogada, está cravada, está lançada para além do véu, ou seja, para além da morte. Nosso corpo, é verdade, desce à sepultura e volta ao pó, de onde nós fomos feitos. Mas nós não fomos feitos apenas do pó. Deus soprou na nossa narina, em Adão, e nos comunicou o seu Espírito. Somos criaturas espirituais. E o Espírito que Deus criou jamais se apagará em nós. Jamais. Montanhas serão destruídas. Essa terra será refeita, esse planeta será refeito. Esse cosmo passará com estrepitoso estrondo. Um novo cosmo surgirá. Mas as nossas almas jamais serão destruídas. Nós viveremos eternamente para a glória de Deus, usufruindo dos benefícios espirituais, das bênçãos espirituais que Ele graciosamente nos dará. A nossa esperança, a nossa confiança e o nosso conforto, quando nós vemos um ente querido nosso partindo, é que o corpo está no pó, mas a sua alma está com Cristo. E nós nos encontraremos um dia, quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória, com o poder de Deus, capaz de tornar novo esse mundo e nos regenerar e nos dar um corpo, um novo corpo, chamado de corpo espiritual, onde já não haverão as mazelas e os sofrimentos que nos acometem nesta vida. Nós cremos nisso. Esta é a nossa esperança. Não somos gnósticos. Nós não cremos apenas na ressurreição
na vida, na existência da alma. Nós cremos mais ainda, nós não cremos apenas na existência eterna da alma. Muitos filósofos pagãos creem nisso, mas, ou criam pelo menos, mas nós cremos na ressurreição do corpo. Esse corpo será restaurado e será plenamente recuperado e transformado, de tal maneira que será semelhante ao corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, meus irmãos, e de uma maneira especial, esse texto nos diz alguma coisa sobre a condição dos redimidos no estado eterno. Aqui nós poderíamos ir longe, né? Não tanto porque muitas coisas não sabemos, mas a Bíblia nos diz várias coisas acerca da nossa existência eterna, corrigindo pensamentos equivocados que não se sustentam nas Escrituras. No imaginário popular, quando nós morremos, nós nos tornamos como anjinhos flutuando nas nuvens, não sei por que tocando harpa, e não violão dos anjos, mas lá que seja, tocando harpa, né? Nas nuvens flutuando de um lado para o outro. Eu confesso aos irmãos, a expectativa não me atrai muito, até porque eu nunca fui muito bom de harpa, nem de violão, nem de coisa alguma, nem muito bom, nada disso. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que a Bíblia ensina que haverá uma nova criação. Não no sentido de uma outra criação, mas esta criação regenerada. Regenerada, sim. Esse é o termo grego aplicado na Bíblia, quando na regeneração, palingnese, ou seja, essa existência, esse mundo, essa terra em que nós vivemos, esse cosmos em que nós vivemos, ele será restaurado. Todos os efeitos da queda e do pecado sobre a criação serão desfeitos. E essa criação será refeita e como um habitat adequado para nós, criaturas redimidas, com um corpo espiritual redimido, onde não haverá pecado nem as mazelas que nos afligem hoje em dia. Podemos dizer que nós viveremos não num jardim do Éden, mas no planeta Éden, mais ainda no cosmo Éden, porque todo o cosmos será feito como se fosse um jardim do Éden para nós, plenamente adequado e adaptado para a nossa existência santa e espiritual eterna na presença de Deus e do seu Filho. Evidentemente, existem, segundo a Bíblia, elementos de continuidade e descontinuidade entre a nossa existência presente e a nossa existência eterna. Como continuidade, por exemplo, a Bíblia indica que no estado eterno nós teremos personalidade, seremos identificáveis uns aos outros, haverá música, haverá comida, muito bom, participaremos de banquetes com Cristo, isso é muito bom, ou não é? Não é? Claro que é bom. Deus nos criou com paladar, com a capacidade de discernir. Aqui e ali eu me dou ao luxo de imaginar um fruto no estado eterno, né? O tipo de manga que nós vamos comer no estado eterno. Por que não? Por que não? Nova terra. A Jerusalém que desce do céu na ressurreição dos mortos para habitar neste mundo restaurado, regenerado para a glória de Deus. Mas haverá também elementos de descontinuidade, é claro. Nós seremos transformados, diz Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Nós teremos corpos imperecíveis, nós teremos corpos poderosos, corpos descritos como espirituais, perfeitamente adequados à nova criação. A Bíblia fala de algumas atividades no estado eterno, o culto, a adoração, o descanso das nossas fadigas, ansiedades, fraquezas, perseguições, tentações, pecados. Nós chegaremos ali ao fim da nossa jornada, mas que na realidade é o início de uma nova jornada eterna,
que pode ser descrita como descanso de tudo aquilo que nos aflige, nos causa tanto mal neste mundo, e o pior deles é o pecado. Certamente ali haverá também trabalho, não mais com o suor do rosto, não mais com frustrações, mas plenamente habilitados para cumprirmos o mandato cultural dado a Adão, ou seja, governar e desenvolver as potencialidades da criação para o louvor de Deus e para a glória do seu nome. Provavelmente alguns de nós estaremos desempregados ali, não é? Algumas funções não ligadas, por exemplo, à saúde pública, desculpem, mas é bom se prepararem para outro emprego. Ou para a segurança pública, não haverá necessidade dessas coisas. Aqueles que negociam com seguros, provavelmente terão que mudar de ramo no estado eterno. Porque essas coisas, evidentemente ligadas à queda, às aflições, às enfermidades, à violência, ao pecado, elas não existirão mais no estado eterno. Não sei se ainda terei o meu. Né? Essa é uma questão séria. Se ainda haverá algum tipo de ensino e pregação do Evangelho. Porque todos conhecerão, mas haverá certamente um crescimento. Eu tenho esperança que haja algum tipo de possibilidade. Muitas coisas nós não sabemos sobre o nosso estado eterno. Mas nós temos plena certeza de que tudo o que acontecerá ali será infinitamente melhor e superior à situação e condição caída e de miséria e de pecado que nós vivemos neste mundo caído. Uma certeza nós temos: nós estaremos para sempre com Cristo. Outra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu desejo finalizar, irmãos, essa breve exposição, lendo com os irmãos, no finalzinho da nossa Bíblia, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, apenas dos versos 1 a 8, onde João nos dá uma descrição breve daqueles eventos que acontecerão quando, da vinda de Jesus, o novo estado eterno for estabelecido, inaugurado. Do capítulo 21, do verso 1 ao 8, nós lemos assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ou seja, o povo redimido de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus nos abençoe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.